Você já se perguntou como era o mundo quando os dinossauros dominavam a Terra? Como eles viviam, se alimentavam, se reproduziam e lutavam pela sobrevivência? E como eles foram extintos por um evento catastrófico que mudou o curso da história? Neste artigo, vamos contar e explicar a era do dinossauro, desde o seu surgimento até a sua exterminação, com uma abordagem jovem e divertida. Vamos lá? A Era do Dinossauro, ou Era Mesozoica, começou há cerca de 252 milhões de anos e terminou há 66 milhões de anos. Ela foi dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Cada um desses períodos teve características próprias, como o clima, a vegetação, a geografia e, claro, os tipos de dinossauros que existiam. No período Triássico, que durou de 252 a 201 milhões de anos atrás, o planeta era muito diferente do que conhecemos hoje. Todos os continentes estavam unidos em uma única massa de terra chamada Pangeia, cercada por um único oceano chamado Pantalassa. O clima era seco e quente, com poucas chuvas e grandes desertos. A vegetação era escassa e formada principalmente por samambaias, coníferas e cicadáceas. Os primeiros dinossauros apareceram nesse período, mas eles não eram os únicos animais. Havia também répteis marinhos, como os ictiossauros e os plesiosauros, répteis voadores, como os pterossauros, e ancestrais dos mamíferos, como os sinodontes. Os dinossauros do Triássico eram menores e mais simples do que os dos períodos seguintes. Eles tinham 4 patas ou 2 patas e uma cauda longa para equilibrar o corpo. Alguns exemplos de dinossauros desse período são o Plateossauro, um herbívoro de pescoço longo que podia medir até 10 metros de comprimento, o Coelophysis, um carnívoro ágil e bípede que podia correr até 40 km por hora, e o Eoraptor, um dos primeiros dinossauros conhecidos, que tinha cerca de 1 metro de comprimento e se alimentava de insetos e pequenos animais. No período Jurássico, que durou de 201 a 145 milhões de anos atrás, o planeta começou a mudar. A Pangeia se dividiu em 2 grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. O clima ficou mais úmido e ameno, com mais chuvas e florestas. A vegetação se diversificou e incluiu plantas com flores, como as magnólias e as rosas. Os animais também se diversificaram e surgiram novas espécies de répteis marinhos, pterossauros e mamíferos. Os dinossauros do Jurássico foram os maiores e mais impressionantes de todos os tempos. Eles desenvolveram características como chifres, placas ósseas, espinhos e cristas. Alguns exemplos de dinossauros desse período são o Brontossauro, um herbívoro gigante que podia medir até 25 metros de comprimento e pesar até 35 toneladas. O Estegossauro, um herbívoro com placas ósseas nas costas e espinhos na cauda que podia medir até 9 metros de comprimento, e o Alossauro, um carnívoro feroz com dentes afiados e garras poderosas que podia medir até 12 metros de comprimento. No período Cretáceo, que durou de 145 a 66 milhões de anos atrás, o planeta continuou a se transformar. Os continentes se separaram ainda mais e assumiram formas parecidas com as atuais. O clima ficou mais quente e variado, com regiões tropicais, temperadas e polares. A vegetação se tornou mais abundante e colorida, com plantas como as palmeiras, as orquídeas e os girassóis. Os animais também se tornaram mais diversificados e surgiram novas espécies de répteis marinhos, pterossauros, mamíferos e aves. Os dinossauros do Cretáceo foram os mais evoluídos e adaptados de todos os tempos. Eles desenvolveram características como penas, bicos, asas e cores. Alguns exemplos de dinossauros desse período são o Triceratopo, um herbívoro com 3 chifres na cabeça e um escudo ósseo no pescoço que podia medir até 9 metros de comprimento, o Parasaurolofo, um herbívoro com uma crista oca na cabeça que podia emitir sons e medir até 10 metros de comprimento, e o Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros, um carnívoro temido por todos que podia medir até 13 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Mas o que aconteceu com os dinossauros? Como eles foram extintos? A resposta mais aceita pela ciência é que eles foram vítimas de um grande impacto de um meteoro ou cometa que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, na região que hoje é o México. Esse impacto causou uma enorme explosão, que levantou uma nuvem de poeira e cinzas que cobriu o céu por meses ou anos, bloqueando a luz do sol e alterando o clima. Sem luz e calor, as plantas morreram, os animais ficaram sem alimento e a cadeia alimentar foi interrompida. Os dinossauros, que dependiam de grandes quantidades de comida e água, não resistiram e desapareceram. Somente alguns animais menores e mais adaptáveis sobreviveram, como os mamíferos e as aves, que são consideradas parentes dos dinossauros. Assim termina a Era do Dinossauro, uma das mais fascinantes da história da vida na Terra. Os dinossauros foram seres incríveis, que nos inspiram até hoje com suas formas,
tamanhos, cores e comportamentos. Eles nos ensinam sobre a evolução, a diversidade, a adaptação e a extinção. Eles são parte do nosso passado, mas também do nosso presente e do nosso futuro. Você já imaginou como seria viver hoje em dia com os dinossauros? Será que eles seriam nossos amigos ou nossos inimigos? Vamos imaginar como seria essa aventura incrível e perigosa. Os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos, mas e se eles ainda estivessem vivos? Como seria a nossa relação com esses animais gigantes e assustadores? Será que conseguiríamos conviver em harmonia ou teríamos que nos esconder e fugir deles? Uma coisa é certa, a vida seria muito mais emocionante e desafiadora. Imagine só ter que ir para a escola ou para o trabalho e se deparar com um tiranossauro rex no caminho. Ou então fazer um piquenique no parque e ver um pterodáctilo voando sobre a sua cabeça. Ou ainda ter um tricerátopo como animal de estimação. Mas nem tudo seria ruim. Talvez pudéssemos aprender muito com os dinossauros, sobre a sua história, a sua biologia, o seu comportamento. Talvez até pudéssemos fazer amizade com alguns deles, como os herbívoros ou os pequenos. Quem sabe até andar em cima deles, como se fossem cavalos. Claro que isso é só uma fantasia, mas é divertido imaginar como seria viver atualmente com os dinossauros. E você, o que acha? Você gostaria de ter essa experiência ou prefere ficar longe desses bichos pré-históricos? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse artigo com seus amigos e até a próxima.